programa de hoje, conhecemos Amélia, uma apaixonada por camélias. Olá, o meu nome é Amélia, mais conhecida por Camélia. E porquê Camélia? Porque assim, eu quando era pequena era morcona, então a minha mãe era assim, anda cá, Amélia, era o meu pai, anda cá, Amélia, era o meu irmão, anda cá, Amélia, a minha avó, anda cá, Amélia, pronto, e depois tinha por Camélia. E fiquei assim, não apaixonada por Camélia. Eu nasci em Catapaço de Cima, que é por baixo do Catapaço de baixo, não é o em cima que fica em baixo, baixo que não interessa. Mas eu tinha que vir para a capital das camélias, capital das camélias, Lousada. Eu não sou feliz. A minha paixão por camélias é tanta que eu não consigo ver outras flores, nenhuma flores. Uma vez vi um gladilo, fiquei assim, todo de cara. E pior, uma vez cheirei um cravo e fiquei 3 dias internada no hospital. E pior, na outra história, quando era pequenina, fui no carnaval da escola vestida de Margarida. O que é que me aconteceu? Tive 3 meses internada, de coma, quase que apetulado, apetulado. Não é nada como uma camélia. Uma camélia. Isto é camélia. E então, Dona Camélia, não há espaço para outros amores? Eu nunca encontrei ninguém que comparasse com o amor que eu tenho pelas camélias. Eles dizem que até não sou assim muito normal, mas para a Joanete que eu tenho no pé, sou perfeitinha. Ai, eu tive um namorico que se cativou-me. Fiz uma música sobre camélias. Isso valeu a pena. Ai. Vou cantar só um bocadinho da música. Quero cheirar a tua camélia, Amélia. Quero cheirar a tua camélia. Caméliazinha que é tão pequenina, que é tão perfumadinha, amor de qualquer um. Caméliazinha que é tão redondinha, tão perfeitinha, é minha e de mais nenhum. Pois fugiu como estrangeiro para ali para o estrangeiro. Mas agora dei a oportunidade ao outro. Mas já estamos sempre zangados, porque no jardim deu-me cá 2 camélias e eu pode andar, dá-me espaço. Mas ele vem aí hoje. Que ele vai me meter na porta. Vamos ver. Mas Dona Camélia, certamente haverá outras coisas que adora. E cozinhar, que adoro. E não faz faltar a base de todos os meus cunhados. Camélias. Eu faço um arroz de cabidela de camélia, que é uma maravilha. E a francesinha com muito de camélia. É daqui. E o chá. Ela é a planta do chá, a camélia, faz vários tipos de chá. Hoje vai o preto, que eu claro, agora. E aqui é o altar das camélias. É aqui que eu idealizo para o Festival de Lousada. E até tenho aqui umas recordações de lá. Isto é do Jardim Seus Aflitos. Esta é a Casa da Vila Verde. Esta aqui é a Casa de Ronfa. Esta aqui é da Casa do Vilar. Bem, e eu adoro aqui. E o que eu mais detesto é que chega lá alguém e diz: isto é para a japoneira. Ai, que rica japoneira. Já podias pegar na japoneira e pegar nela lá para o Japão. São camélias. É isso? E é numa festa, algo festivo, oferecerem
outra flor, não sei camélias. Por exemplo, rosas. Tem algum jeito de oferecerem-me rosas com camélias? Com... Olha, esse seria o meu namorado. Para fazer as pazes. E se calhar até vou perdoá-lo. E se calhar até é bom. Querida, surpresa! Tem rosas? Tem rosas? São rosas! Tem rosas? São rosas! E assim foi a história da camélia. No quarto e último programa do Fique em Casa para falar de Lousada, mostramos-lhe outras 2 casas nobres, deste que é o segundo concelho em território nacional com mais casas senhoriais. Vamos falar da Casa da Tapada, mencionada na dissertação de mestrado que consultamos, a Casa Nobre, no concelho de Lousada, da autoria de José Carlos Ribeiro da Silva, e vamos falar também da Casa Solar do Cedro, referenciada no livro Portões e Fontes do Concelho de Lousada, de Rosa Maria Oliveira. A Casa da Tapada, situada na freguesia de Casais, foi propriedade de Manuel de Sousa Freire, nascido em 1760, na Casa do Carregal. Partiu muito novo para Lisboa, onde fez fortuna considerável. Anos mais tarde, e sem descendência direta, incumbiu o seu sobrinho, António Pinto de Sousa Freire, de edificar a Casa da Tapada, legando-lhe toda a sua fortuna para a concretizar. Este sonho, que ficaria concretizado em meados do século XIX, é atualmente a Quinta da Tapada. Arquitetonicamente, é uma casa de planta em T, com pátio interior e capela destacada à direita. Na fachada principal virada a oeste, o resto do chão patenteia 2 entradas, um portal moldurado, ladeado por 4 óculos também moldurados, 2 de cada lado, e a sobrepujar a portada uma balaustrada. A entrada principal, que dá para o pátio interior, faz-se através de um portal moldurado com chave ao centro. Ao visitarmos esta propriedade, somos recebidos com a riqueza dos espaços, dos elementos arquitetónicos, destacando-se o solar do século XIX, possuindo uma capela interior e uma exterior, a Capela de Nossa Senhora da Piedade, situada à direita da fachada principal desta casa e destacada da mesma, foi fundada no ano de 1670 por devotos de Nossa Senhora e reedificada por outro devoto no ano de 1798. Os belos jardins de camélias da Quinta da Tapada são igualmente uma atração nesta propriedade. A Quinta da Tapada é, nos dias de hoje, uma das mais carismáticas quintas do concelho de Lousada. Dispõe atualmente de aluguer de espaços para eventos, de agroturismo, de enoturismo e de turismo rural. A casa que seguidamente será apresentada é a Casa Solar do Cedro, situada na freguesia de Souselas. É um edifício solarengo de finais do século XVIII, de sabor pombalino, rodeado de belos jardins e congregada numa vasta área de produção agrícola. O portão de entrada do solar, que dá acesso aos jardins que circundam o corpo residencial, em cima a data de 1868. É um majestoso portal de tipologia neoclássica. Tem como decoração réguas e fitas na vertical, formando estes vários desenhos interessantes. Do ponto de vista arquitetónico, temos um portal com 2 pilastras de fiadas regulares, a cornisa em cantaria fina e o muro envolvente
em pedra lavrada. Ao entrarmos na propriedade, deparamos-nos com a fachada principal da casa, com uma escadaria encostada que dá acesso ao átrio exterior. A pedra de armas no frontão da fachada principal é uma composição escartelada de Ferreira, Matos, Vasconcelos e Noronha. Foi mandada colocar por Joaquim José de Matos, Sotomayor e Noronha, na época senhor desta casa e pai de Custódio José Matos, Sotomayor e Noronha, que foi presidente da Câmara Municipal em 1852. A casa ficou conhecida durante décadas pelo nome de Cimo de Vila, embora o falecido proprietário Jorge Lima tenha alterado o nome para Casa do Cedro, para homenagear o espantoso cupreço que cresceu no terreiro da casa. O solar continua a dispor de um moinho privativo e de arranjados jardins, com alguns ornamentados que lhes dão um toque especial. Olá a todos, o meu nome é José Augusto Costa e eu sou um dos técnicos e intérpretes do património da Rota do Românico. A Igreja Santa Maria de Meinedo é uma igreja do século XIII, século XIV, construída sobre uma primitiva igreja visigótica moçárabe. Quando das escavações arqueológicas que se realizaram na atual igreja, conseguimos encontrar vestígios de uma primitiva igreja do século V ao século VII depois de Cristo, uma igreja de planta de cruz grega, quer dizer, com 4 braços iguais. Nós também sabemos que a história assim nos diz que em Meinedo, ou melhor dizendo, como em latim Magnetum, existiu uma cidade romana, posteriormente ocupada, que foi sendo sempre ocupada, e que chegou a ser sede de bispado no século VI, o bispado de Magnetum, que foi sede de bispado, mais tarde foi substituído pelo bispado da cidade, neste caso do Porto. A igreja em si é uma igreja românica tardia, isto pode ser comprovado através do seu portal. O portal já não tem colunas e tem nem tímpano, e o arco já está já tem uma certa ogiva, e também podemos comprovar a fase tardia deste românico através da pouca decoração nos modilhões, onde encontramos um ou dois, mas do qual ressalto o modilhão onde está representado Adão e Eva quando do pecado original. No seu interior nós temos uma magnífica imagem em pedra ansã de tamanho natural do horário da igreja, neste caso de Santa Maria. Já agora até há quem diga que é Nossa Senhora das Neves, celebrada a dia 5 de agosto. Tem igualmente um culto muito grande, ainda agora, a Santo Tirso. Há quem diga que chegou a ser um mosteiro beneditino dedicado a Santo Tirso, onde teve relíquias de Santo Tirso do século XII, século XIII, e também tem ainda um belíssimo retábulo maneirista com pinturas de santos como São Pedro, São Paulo, São João Batista, São João Evangelista, São Caetano e São Gonçalo. Ainda na Capela Mor, nas paredes laterais, temos azulejo muito interessante do século XVII, e o teto da Capela Mor tem 9 caixotões com pinturas dedicadas a Maria, neste caso ao orago da igreja. Uma igreja de visita obrigatória. A igreja de Salvador da Arboleda é uma igreja do século XIII. Não na sua totalidade, porque sabemos que em meados do século XVII ela terá sido aumentada, e então demoliram a primitiva Capela Mor e aumentaram um pouco a nave da igreja. Por isso quer dizer que do período românico é a fachada, e depois grande parte da nave da igreja é deste período românico. Ela, ao nível das semelhanças com edifícios aqui à volta,
tem algumas semelhanças na base e nas suas colunas com a Igreja do União, com a Igreja de Airais e mesmo com a Igreja de São Vicente de Sousa em Felgueiras. Tem uma decoração muito já vegetalista, já não está numa igreja românica, mas já num período proto-gótico. Temos igualmente nas paredes laterais, nas cornichas, alguns modilhões, mas são lisos, o que nos indica também já uma fase tardia da sua construção. Ao nível da sua decoração interior, ela é muito curiosa, tem uma nave foi adornada no período rococó e a Capela-Mor já no período do neoclássico. Tem um excelente conjunto de pinturas, tanto no teto da nave. No teto da nave temos a representação de uma alegoria à Igreja, rodeada pelos 4 evangelistas, São Marcos, São João, São Mateus e São Lucas, e pelos 2 principais santos da Igreja, São Pedro e São Paulo, e tem igualmente uma Santíssima Trindade no arco cruzeiro, e na Capela-Mor nós podemos encontrar nos caixotões da Capela-Mor a ladainha à Nossa Senhora, essa forma de rezar tão característica dos nossos antepassados. É uma igreja de visita obrigatória. Vamos tentar, neste espaço dedicado às lendas de Lousada, fazer uma abordagem muito sintética a este tema, começando por apresentar algumas lendas que recolhemos, principalmente através dos grupos folclóricos de Lousada, que pertencem à Federação de Folclore Português. Como sabemos, as lendas são ainda hoje narrativas da imaginação popular e correspondem a uma espécie de mitologia própria de cada região e transmitem a cultura e psicologia das populações, principalmente de zonas rurais, cujas pessoas tinham pouco acesso à instrução e eram um tanto ou quanto incultas. Lousada não foge à regra, pois em tempos antigos foi uma zona demasiado campestre e com poucos recursos para se instruírem e cultivarem, nomeadamente a ler e a escrever. Havia antigamente os contadores de histórias que, ao transmitirem as lendas, acrescentavam sempre alguma coisa da sua própria iniciativa. Daí o ditado popular que diz: quem conta um conto, acrescenta-lhe um ponto. Muitas lendas são originárias de outras terras, mas Lousada também as tomou como suas, como aquela que está ligada a São Gonçalo de Amarante e que traduz a relação existente entre as várias terras do Val de Sousa e do Baixo Tâmega. Diz então essa lenda que quando o santo terminou a construção do mosteiro de Amarante, disse que iria atirar a sua bengala com toda a força e onde ela caísse iria construir uma capela como uma ação de graças pela conclusão do mosteiro. Lançou a sua bengala e ela veio cair na freguesia de Macieira, no concelho de Lousada, que dista de Amarante cerca de 25 km. Aí, ainda hoje se encontra a capela de São Gonçalo de Macieira. Muitas outras lendas existem no espólio de Lousada. Como o tempo é escasso para vos contarmos todas as lendas de Lousada, vamos contar-vos 3 lendas e tentar não acrescentar muitos pontos. Lenda da Serra de Manicrica. Na zona de Meinedo, uma das 25 freguesias do concelho de Lousada, o povo acreditava que nos montes de Mana e Crica, montes estes que começam atrás de mim, lá um pouco mais além, nós estamos na parte sul da freguesia de Meinedo e estes montes vão até quase a Croca, no concelho de Penafiel, que fica ali à minha direita. Acreditava o povo então que havia muito ouro enterrado pelos mouros. Os mouros, quando foram expulsos da península,
costumavam esconder em grutas ou sob cavernas criadas nos penedos os seus tesouros, ouro, dinheiro, bens estes que não podiam levar consigo. Assim, nestes montes, nomeadamente nos de Mana e Crica, os mouros deixaram muito ouro e dinheiro na apressada fuga que tiveram de fazer para o sul, quando foram escorraçados pelos cristãos. Muitas pessoas munidas de picaretas e de mais ferramenta iam para esses montes tentando encontrar o tal tesouro escondido. Ainda hoje é vulgar ouvir-se da boca das pessoas mais antigas que, de Mana a Crica, muito ouro me lá fica. Descobrimos há bem pouco tempo no Cancioneiro de Lousada uma quadra sobre este assunto lendário que diz assim: desencanta-te, ó Moura, da serra de Manicrica, que Meinedo quer ser uma freguesia rica. A lenda da Nossa Senhora das Neves decorria os finais do mês de agosto de um ano desconhecido, mas da era de Nosso Senhor Jesus Cristo, e estava muito calor. As pessoas amanhavam a terra, principalmente na rega do milho e da vinha, e a água era mesmo muito pouca. Durante vários dias já tinha havido novenas, procissões e rezas, tudo a rogarem a vinda de chuva. Nesse dia de finais de agosto, para espanto de todos, começou a nevar intensamente, e as águas de repente atingiram caudais acima da média. Perante facto tão insólito e nunca visto, o povo interpretou-o como sendo um milagre de Nossa Senhora. A Nossa Senhora das Neves, que em Meinedo é Santa Maria Maior, passou a ser a padroeira desta freguesia e ainda hoje é venerada numa festa anual no segundo domingo de setembro. E agora a lenda do diabo. Há muito tempo atrás existia um indivíduo de aspecto rude e austero que, segundo a crença de alguns, dizia-se que o homem tirava o diabo. As pessoas com problemas, principalmente de saúde e desgostos de amor, procuravam a criatura para se verem livres dos males que a perseguiam. Na sua casa, o feiticeiro metia as pessoas num quarto escuro que possuía uma pequena abertura. Dessa abertura entrava alguma luz do sol, mas num canto estava um saco de sarapilheira que no escuro não se via, não se vislumbrava. Depois de fazer umas rezas e pegar num alicate na mão, ele apertava o corpo da pessoa possuída, entre aspas, possuída pelo diabo, e dizia: está a sair! Está quase a sair! Apertava cada vez mais. Continuava com a ladainha: vai já sair! Ao mesmo tempo que proferia estas palavras, desapertava o saco de sarapilheira e saía lá de dentro um gato preto. Esse gato fugia através da abertura que existia lá no quarto. Tudo isto sob os olhares da pessoa que, apesar de estupefacta e meia sôfrega, ficava, no entanto, muito mais aliviada. Ele aproveitava para acender a luz e observar no corpo da vítima a negra que lhe tinha feito com o alicate, quando apertava. E dizia: este diabo estava bem agarrado. Olhe que o apertão que foi preciso dar-lhe. Repare bem. E a pessoa quase sempre respondia positivamente àquela situação, claro. Gostou. Olhe, mas ainda bem que saiu. Já estou muito mais aliviada. Marcava então uma penitência durante uns dias. Normalmente eram rezas ou fumadeiros, ou então uma semana de trabalho gratuito na sua quinta. E mandava, claro, a pessoa embora. Ao saírem, as pessoas deixavam sempre
uma boa quantia em dinheiro. O povo da terra, ao vê-lo enriquecer, comentava muitas vezes em verso: as árvores das patacas não as há só no Brasil. Vai para tirador de diabos e ganharás notas de 1000. Hoje, no 84º e último programa do Fique em Casa para falar de Lousada, da segunda temporada, falaremos do projeto Reviver Lousada. Um projeto que pretende recordar Lousada através de fotografias antigas que existem do concelho e que fazem parte das vivências e das memórias dos lousadenses. Sabemos que a base deste projeto é digital, com recurso a uma página existente no Facebook, com o nome Reviver Lousada, que disponibiliza estas fotografias, salvaguardando o passado desta região. Eu chamo-me Marta Sousa e sou membro do State to Talk Instituto de Imersão Cultural e vou fazer algumas questões aos responsáveis deste projeto. Hoje connosco temos a equipa de mentores desta iniciativa, o Dr. Luís Sousa, arqueólogo de profissão, o Dr. Pedro Magalhães, historiador e professor de profissão, e também o Dr. Cristiano Cardoso, também historiador de profissão. Muito obrigada a todos por terem aceitado o nosso convite para nos falar deste projeto que perpetua as memórias e a identidade dos lousadenses. Eu podia começar pelo Dr. Pedro Magalhães e questionar quando e como começaram esta iniciativa. Bom dia e antes de mais agradecer também o convite em nome da equipa ao State to Talk para falar um bocadinho sobre este projeto e também felicitar o projeto State to Talk no trabalho que tem desempenhado e desenvolvido. Ora, o projeto Reviver Lousada surgiu em 2014. Nós três temos feito trabalhos em conjunto já há alguns anos e, portanto, temos aqui este bichinho da história que nos une e que, portanto, em momentos oportunos, nós íamos conversando sobre algumas questões sobre a história e decorreu uma altura que se falou precisamente sobre um projeto que existia no Marco Canaveses, algo semelhante a este Reviver Lousada. Na altura o Dr. Luís Sousa falou sobre o Marco com História, que também era uma página de Facebook que ia divulgando estas questões da história local, neste caso de Marco Canaveses, e portanto surgiu a ideia também de nós podermos eventualmente fazermos algo aqui para Lousada, tendo em conta que já reunimos algum material dos trabalhos que íamos desenvolvendo e portanto fazia todo o sentido estarmos a divulgar também esta informação para outras pessoas, sensibilizando-os também para a importância destes registros fotográficos, para ajudar a reviver as memórias e para a fixação desta memória, recuperando também aqui parte da nossa identidade. Obrigada. E agora direcionado para o Dr. Luís Sousa, como é que conseguem obter estas fotografias que disponibilizam na vossa página? Pronto, bom dia a todos, bom dia à Marta Sousa, também parabéns ao State to Talk, mais uma vez pelo convite. É sempre um gosto estar convosco, é um projeto, como o Pedro já disse, muito interessante e que tem tido um impacto positivo no território. Bom, respondendo, como o Pedro disse, nós vamos desenvolvendo os nossos trabalhos, cada um na sua área, da história, da arqueologia, do património em geral, e em conversa com as pessoas, vamos-lhes pedindo fotografias antigas que tenham, de romarias, de feiras, de festas, de atividades que tenham realizado nas suas freguesias, ou nos locais onde moram, ou de momentos que, por alguma razão, numa determinada altura foram registados. Fomos também comprando fotografias, fomos compondo também as nossas coleções, porque nós vamos criando alguma perspectiva de futuro de alguns trabalhos e então, quando encontramos algumas fotografias, também as vamos comprando, adquirindo, aí nos alfarrabistas e antiquários. Em Lousada existem também alguns colecionadores, falamos com esses colecionadores, muitas das vezes nos cedem essas imagens. Nós registamos, guardamos, usamos no imediato ou deixamos para mais tarde e tem sido um pouco assim. Às vezes também encontramos em algumas publicações antigas, em jornais, em mais ou menos, algumas publicações, também recolhemos lá essas imagens, registamos. Estou-me a lembrar de uma publicação que o colega Pedro Magalhães, uma altura, encontrou, que tem a ver com a história
do caminho de ferro de Penafiel à Lixa, e encontram-se também belíssimos registros fotográficos do concelho de Lousada, e aquilo que fizemos foi, de imediato, ficar com esses registros para nós, e pronto, fomos fazendo esse acervo, pedindo às pessoas, recolhendo em publicações e adquirindo em alfarrabistas e antiquários. Obrigada. E sentem que as pessoas colaboram e que mostram interesse no projeto ao valorizar o que partilham? Dr. Cristiano. Bom dia, antes de mais, e obrigado mais uma vez pelo convite. O retorno que houve por parte do público em geral relativamente ao Reviver Lousada foi significativo e houve muitas partilhas. Penso que o Pedro poderá dar uma perspectiva mais concreta e até contabilizando melhor o efeito que isso teve na população. Apesar de tudo, aquilo que nós esperaríamos e, portanto, dando aqui um pouco mais de contexto à forma como esta iniciativa surgiu, algo que é transversal aos interesses de nós os três é a questão da evolução da paisagem, seja da paisagem agrária, seja da paisagem urbana. Daí este nosso interesse muito grande por fotografias antigas, quer da vila, quer de outras povoações, quer de paisagens mais pitorescas ou bucólicas de Lousada, e conseguirmos, através dessas imagens, analisar como é que estas paisagens foram evoluindo. E realmente Lousada, e se falarmos da vila, evoluiu muito, e este evoluir não tem propriamente o sentido positivo ou negativo. Houve uma evolução, houve um desenvolvimento que não queremos aqui caracterizar, não é? Mas que, entretanto, muitas coisas desapareceram. E essas coisas que desapareceram, de repente parece que ficam obliteradas da memória de toda a gente. Em muito poucos anos, as pessoas deixam de reconhecer e de se lembrarem, de se recordarem de edifícios, de arruamentos, de personalidades. E tudo isso faz parte da história da vila, da história do concelho. Portanto, a nossa intenção foi também trazer isto para a discussão. Se me pergunta então o retorno a esse nível, evidentemente que ficou um bocadinho aquém daquilo que nós esperaríamos, porque a nossa grande motivação era suscitar esse debate pela preservação do património, pelo que é património e o que não é, o que pode ser ou não recuperado e conservado, e aquilo que poderemos admitir que possa ser destruído, e temos inúmeros casos desses, e portanto esse também era um pouco o nosso intuito. Obrigada. É por isso que a fotografia tem esse papel tão importante, e foi uma ótima forma de pegar para mostrar às pessoas como é que era Lousada antes e depois. Dr. Pedro, existe alguma periodicidade para publicarem ou fazem-no quando pretendem assinalar algum acontecimento? Eu vi na página, por exemplo, pegando até na questão da Covid-19, que quando começou, há um ano atrás, fizeram uma publicação acerca da pneumónica, há 100 anos atrás. Sim, de facto a periodicidade não tem assim uma regra estabelecida, portanto o projeto também agora também está um bocadinho alicerçado e ligado ao jornal O Lousadense. Anteriormente também esteve ligado, pouco depois daquilo que foi a nossa iniciativa digital, esteve ligado também ao IES Lousada. Portanto, há uma rubrica que de vez em quando vamos mantendo ativa nos periódicos locais. E de facto aqui o projeto não tem esta periodicidade regular, vai sendo associado às vezes a alguns eventos marcantes, e claro, de acordo com aquilo que também nós temos disponíveis. Realmente no início da pandemia, está quase a fazer um ano, fizemos uma pequena pesquisa relacionada com a pandemia, portanto sabemos também de algumas fotografias, que neste caso até foi do Hospital de Lousada, mas
por exemplo, agora, muito recentemente, agora por ocasião do Carnaval, também fizemos, a propósito do Carnaval de 1910, de um registro fotográfico que nós tínhamos. Às vezes está associada a esta maior periodicidade ou até às vezes a algum trabalho que os jornais vão fazendo nas freguesias e, portanto, se tivermos material disponível, também procuramos reviver e recordar aquilo que são as freguesias do concelho, não só aqui a parte da vila. E, de certa forma, vai sendo pelo momento que muitas vezes existe, pela ocasião que nos vai despertando. Às vezes somos mais ativos, outros menos ativos, mas também depende do material, está muito refém daquilo que é o material que nós dispomos. E às vezes este material que nos vai chegando até nós resulta realmente dos trabalhos, mas também resulta deste pesca à linha, portanto, aquilo que as pessoas podiam eventualmente fazer de partilhar mais, há um efeito positivo. Realmente na página as pessoas reagem com os seus likes, não é? Comentam muitas delas, fazem imensas partilhas. Isto é positivo no sentido que as pessoas pelo menos ficam sensibilizadas e recordam, muitas delas, quando alguns acontecimentos que nós vamos publicitando, recordam aquilo que foram as suas infâncias, muitas daquelas pessoas mais velhas e partilham de forma sistemática. Mas de resto é este trabalho de pesca à linha, resulta muitas vezes dos trabalhos que vamos desenvolvendo e que, portanto, nós contactamos pessoas em concreto à procura de algum material para trabalhos específicos e às vezes vamos conseguindo buscar outros mais materiais que existem relacionados com aquilo que são as vivências das pessoas e também com a parte mais urbana e aquilo que era o património do antes e que é agora, efetivamente. Dr. Luís Sousa, existem alguns objetivos pendentes para o Reviver Lousada que pretendem ainda realizar? Nós já estivemos à conversa, a equipa esteve à conversa precisamente sobre isso, é a opinião de todos. Um dos objetivos que nós gostávamos muito de concretizar, mas lá está, a premissa do projeto era recolher, preservar, divulgar as imagens e fotografias antigas do concelho de Lousada e fazer esses apontamentos que nós costumamos fazer, não é? Esses apontamentos históricos às imagens. E algo que nós gostaríamos muito de fazer, e é um apelo até que deixamos aqui a quem nos escuta, é recolher o máximo de fotografias sobre o concelho e dividir. As imagens do concelho existem essencialmente a partir dos inícios do século XX, digamos, dividir ou selecionar um determinado período do século XX e fazermos uma edição em papel com essas fotografias recolhidas. Falar de uma história do século XX a partir de imagens. Existem algumas boas coleções de postais que nós ainda não conseguimos recolher as coleções na sua totalidade, mas penso que, e é da opinião dos colegas, que resultaria de uma obra até de memória futura para o concelho, porque acreditamos que alguns desses postais provavelmente estão completamente perdidos. É provável que, apesar de terem sido edições de grande escala, de coleções completas, alguns com 7 postais, outros com quase 20, alguns podem-se ter perdido, ou é muito difícil. O Pedro Magalhães poderá contar aqui uma história por trás de um postal que o Cristiano ia comprar, um outro indivíduo comprou e depois o Pedro acabou por recuperar e de facto é um postal de meados do século XX, mas é um postal raríssimo e como esse existem outros. Portanto, a recolha continuada de imagens com esse objetivo de preservar a memória desses tempos e colocá-la em livro, eu acho que é um dos objetivos que provavelmente vai nortear o futuro da equipa da Reviver Lousada e manter este projeto que nos parece interessante, apesar do Pedro ter dito que era muito similar com o de Marco Canaveses. O de Marco Canaveses distinguia-se única e exclusivamente na divulgação de imagem. Nós inovamos esse projeto acrescentando-lhe um conteúdo que é isso que leva muitas das vezes a permitir que as pessoas interagem um pouco mais com a fotografia. Nós se tivermos apenas a imagem, as pessoas vão lá colocar um gosto. Mas se colocarmos um comentário, vai haver sempre uma relação mais pessoal com a imagem e com a história que nós depois associamos. E, portanto, esse projeto nosso, se viermos a fazer no futuro, não irá exclusivamente ser composto de imagens,
que é importante recolhê-las, mas também ter esse contexto histórico que inovamos neste projeto de Reviver. Sim, sem dúvida. Eu subscrevo. Acho que quando até pesquisamos alguma fotografia ou até algum quadro, por exemplo, ter essa informação complementa e muitas vezes até ajuda quem está a investigar ou quem está a ver. E ainda pegando naquilo que o Dr. Luís Sousa disse do postal, por isso é que é muito importante existirem projetos com esta iniciativa, que é para salvaguardar esse património que muitas vezes acaba por ser esquecido e infelizmente nunca mais recuperado. Eu chamo aqui a atenção para uma coisa que o Cristiano já aqui falou. Sim. Lousada nos últimos anos evoluiu, positiva ou negativamente, não é a questão, como ele disse, que aqui está em causa, mas de facto, por exemplo, alguns edifícios em Lousada desapareceram por completo. Nesse local existem outros. Se nós colocarmos apenas a fotografia, a maior parte das pessoas não sabe onde é que aquilo se localiza. Portanto, é importante aquele apontamento que nós fazemos. E muitas das vezes, nós neste momento temos dados de pessoas que nos ajudaram a identificar pormenores que nos passaram ou situações que aconteceram, e portanto são dados que nós também, entretanto, conseguimos recolher e iremos divulgá-lo nesse futuro. Mas é importante esse apontamento, porque muitas das vezes houve coisas que já desapareceram. Claro, por isso é que também é importante a colaboração da comunidade. Sim, sem dúvida. Que deixaram esse apelo. Para terminar, e para o Dr. Cristiano, consideram que, de certa forma, esta situação que nós estamos a viver, da Covid, tem interpelado, em certa forma, o vosso projeto, quer para requerer fotografias, que às vezes as pessoas podem colaborar tanto ou não, que instalou-se um bocadinho aqui o medo na comunidade, ou isso não se verifica? Bem, eu provavelmente serei dos três o membro que nos últimos tempos estou menos ativo. E, portanto, de certeza que o mais ativo, creio eu, será o Pedro, que tem vindo a desenvolver trabalhos sobre a vila e por isso tem vindo a recuperar muitos elementos. Mas respondendo a isso, esta situação e com os confinamentos sucessivos e as restrições todas que são impostas, claro que não tem facilitado esse tipo de trabalho, porque isto é um trabalho que, embora se possa fazer também à distância, através de plataformas que existem, digitais, de pesquisa e compra deste tipo de materiais, grande parte dele é feito no contacto pessoal. Portanto, visitando as pessoas, contactando as pessoas, que nós supomos, por alguma informação que tenhamos, que possam conservar fotografias ou outro tipo de registros importantes para este projeto. Portanto, como esta plataforma, como o Reviver Lousada, se desenrola essencialmente online, não é? É perfeitamente admissível que, estando as pessoas mais por casa, possa haver um incremento de pesquisa e de observação da nossa página. Não sei o que é que o Pedro acha. Sim, de facto, já agora aqui acrescentar que há algumas publicações que nós fizemos diretamente na página, não por intermédio da rúbrica do Reviver Lousada do jornal, mas que tiveram um alcance extraordinário. Portanto, recordo aqui há coisa de 15 dias, partilhei umas fotografias sobre o incêndio da Quinta dos Inglês. Portanto, foi um incêndio de 1958, e pronto, vale o que vale, aquilo que são os dados que o Facebook nos disponibiliza sobre aquilo que é o alcance daquela publicação. Mas teve um alcance de 10 mil pessoas, mais de 10 mil pessoas. Isto para nós é significativo porque nos motiva, nem todas as pessoas reagem e clicam os seus gostos, ou fazem os seus comentários, mas ela tem um alcance, né? E isso deixa-nos motivados de certa forma, porque de alguma forma esta informação chega às pessoas e eu creio que, mesmo elas não disponibilizando de imediato fotografias, sintam-se tentadas, se calhar, a preservar aquilo que têm lá por casa, às vezes engavetados, às vezes nem sabem que têm, porque as pessoas mais novas não vão remexer nas gavetas, ou até já se esqueceram, passou algum tempo,
Mas certamente quando se cruzarem com essa informação, estou em crer que são capazes de mais tarde partilhar, mas pelo menos não as destruírem. E essa é a questão, que se não forem recuperadas agora, não é isso que é um problema. O problema é se as pessoas que as têm em casa se as destroem. Pelo menos que as preservem, se não for este ano, será no próximo, ou quando houver mais oportunidade. Já agora aí, a propósito daquilo que o Luís falou sobre um postal, porque isto depois tem coisas engraçadas, obviamente. Há um postal realmente dos anos 60, 50, 60, se não estou em erro, que é da Dona Eugénia, e realmente é um postal ali que apanha aquilo que é a Praça Dom António Meireles, que tem a escola primária, o quartel dos bombeiros, e, portanto, já muito transformado. Agora o que está hoje em dia, e gostava, é muito diferente. Havia um registro digital do Delcamp, tentamos por imensas vias chegar a pessoas aqui da terra, colecionadores, chegar a esse postal. Ninguém o tem. Estava em venda no Delcamp, que o Cristiano tentou licitá-lo, a última hora não conseguiu. Foi um senhor holandês, curiosamente, um senhor holandês que gosta muito de autocarros, e, portanto, esse postal tem um autocarro dessa época, e portanto foi ele que o comprou, mas consegui chegar a contacto com ele através da plataforma Delcamp, e curiosamente o senhor Siet Loman, holandês, com toda a graciosidade, enviou o postal para casa de forma gratuita. Portanto, são daquelas histórias que depois esta insistência às vezes vale a pena, não é? Portanto, isto é uma história curiosa, porque é um postal que é muito raro, portanto, na altura fez-se de forma mais ou menos massiva, mas por alguma razão aquele número, aquela imagem, quase que desapareceu, e das pessoas com quem contactamos ninguém o tem, não é? Portanto, felizmente alguém depois ofereceu, ele existe, está em spot digital, portanto a gente consegue agora replicá-lo imensas vezes e fazer chegar às pessoas. É isso que a gente pretende, de forma gratuita também, fazer chegar às pessoas. Não podemos ganhar dinheiro com isto, simplesmente preservar a memória e aquilo que é o nosso património e aquilo que já se perdeu, e portanto, porque a evolução não pode também parar, portanto, mas conseguir recuperar aquilo que existiu e aquilo que foi a nossa vida. Muito obrigada aos três por esta partilha, e gostaria de aproveitar também desta forma para parabenizá-los por terem esta iniciativa. Eu já acompanho o vosso projeto, acho que desde o tempo da faculdade, e também recorri lá para algumas fotografias para colocar agora no Fique em Casa para falar de Lousada. Mais uma vez, esta importância de ter uma plataforma digital para mostrar este registro, que é preciso e necessário até em todas as regiões. Era sem dúvida uma mais-valia. Sobretudo de assinalar no que foi falado pelos três, que é a responsabilidade de cada um de nós, enquanto indivíduo, de perpetuarmos e salvaguardarmos aquilo que nos distingue, que é o nosso património, neste caso, da região de Lousada. Eu não sei se teriam mais alguma coisa para acrescentar. Já agora, só deixar então a mensagem que o Luís já falou também. Sim. As pessoas que coloquem gosto na nossa página, agradecemos muito que o façam. Nós já temos mais de 3.000 gostos, mas quantos mais melhor. Quanto maior for o alcance, será bom. E, portanto, também, se as pessoas tiverem em casa as fotografias mais antigas, não tem que ser provavelmente da malha urbana da vila, mas das freguesias, de uma tradição, de uma festa, são sempre úteis. Portanto, vamos criar aqui um manancial de registros que são úteis para irmos recordando, são úteis depois para investigadores que possam também depois recorrer a este trabalho que vai sendo feito agora. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez ao Dr. Cristiano, ao Dr. Luís e ao Dr. Pedro. Já que fiquem em segurança e que nos possamos ver em breve noutras circunstâncias. Bom dia. Obrigado. E bom fim de semana. Bom dia, bom fim de semana.